Eu gostaria de agradecer inicialmente a todo mundo que trabalhou muito para tornar realidade esse 24º Congrenagem. Eu não vou citar nomes, é muita gente que trabalhou. Queria agradecer também à comunidade, ao Sínodo e à cidade de Teotônia que recebe o Congrenagem. De novo, é muita gente, não dá para agradecer todo mundo. Quero agradecer de forma especial pelo convite para estar aqui com vocês. É uma honra e é também a concretização de um antigo desejo, nunca foi realizado, de poder estar num congrenagem, como vocês estão aqui. O primeiro congrenagem aconteceu em 1970. Certamente nenhuma de vocês ainda havia nascido. 1970, em plena ditadura militar, jovens como vocês, com muita coragem, realizaram o primeiro congrenagem. Desse primeiro e dos seguintes eu não pude participar, era muito criança. Depois, quando eu podia, era muito longe. Eu venho de Minas Gerais e não havia ônibus, avião com a facilidade que a gente tem hoje. Depois, então, eu podia, mas daí eu já não era mais jovem. Já tinha passado a minha época. Então, é uma chance muito especial de poder estar aqui com vocês. Na verdade, eu gostaria de falar um pouco mais sobre estar aqui, ou melhor, sobre vocês estarem aqui. Para mim, dessa vez, não foi difícil estar aqui. Eu não moro muito longe, eu moro em São Leopoldo, 1 hora e pouco de distância daqui, de viagem. Para mim não foi difícil. Mas para vocês, certamente, foi um longo trabalho, um longo percurso. Vocês se planejaram, se organizaram, juntaram dinheiro, encontraram amigos e amigas para estar aqui nesse dia. E isso não é tão simples. Mas a verdade é que eu queria dizer que aqui, nesse lugar, e ontem eu ficava imaginando, enquanto eu acompanhava pela internet, ficava imaginando estar aqui e poder olhar para cada um e cada uma de vocês e dizer da minha alegria de poder estar aqui. E não é uma alegria pelo fato de estar como um desejo pessoal, mas pelo fato de vocês estarem aqui nesse momento onde nós temos muitos motivos de tristeza no nosso país, mas eu diria na América Latina e no Caribe todo. Para citar somente alguns episódios, começando pelo Haiti, cujo desastre ambiental expulsou muitos jovens do país, muitos dos quais nós encontramos hoje em nossas cidades. Depois eu lembro a Venezuela, cuja tragédia política também empurra para fora do país muitos jovens, muitas jovens. E agora nós acompanhamos Nicarágua, também uma tragédia política, que empurra para fora do país muitos jovens, mas que especialmente a gente deveria mencionar, esses jovens, essas jovens estão lá, em Nicarágua, muitos luteranos e luteranas, lutando pela democracia. Então são motivos de tristeza, mas também de alegria, como esse de saber dos jovens da Nicarágua, mas é especialmente importante nesse momento de tantos motivos de tristeza, ver tantos jovens, tantas jovens reunidas aqui. É um motivo de felicidade pessoal, mas eu diria que é um motivo de esperança para todos nós, para a nossa igreja, para o nosso país. E nem vou falar sobre os motivos de tristeza em nosso país, vocês certamente são sabedores e sabedoras. Depois de ter dito dessa alegria, eu queria falar do tema. Vocês estão aqui porque querem tratar desse tema. O tema que nos reúne aqui, que reúne todos vocês nessa manhã, vida digna. Eu pensei,
caramba, esse é um tema muito importante. É um tema poderoso, é um tema desafiador. Claro, quando soube do tema, eu me alegrei muito, achei ótimo, vibrei. Depois, mais meditativo, eu pensei, por que afinal não basta dizer vida? Por que vocês acham que não era suficiente que nós colocássemos simplesmente vida, nosso compromisso? Por que razão nós não usamos simplesmente a palavra vida? Por que afinal a vida tem de ser digna? Vocês já pararam para pensar? Pararam para pensar que a gente precisa de um adjetivo para descrever aquele nosso dom, aquele nosso tesouro mais precioso, que é a vida? Por que não simplesmente vida, sem mais? Vocês já perceberam que quando a gente mente, quando a gente tem que mentir, a gente reforça muito o que a gente está dizendo? Por exemplo, mãe, eu estava na casa da Pri até agora, eu juro. A gente precisa reforçar para dar força para algo que nós sabemos que é frágil, que não é verdadeiro. O reforço é para a gente assegurar que era verdade algo que a gente sabidamente tem consciência de que não é verdade. Algo que não pode se sustentar sozinho. Tudo indica então que a palavra vida já não é suficiente para dizer o que nós gostaríamos que a palavra vida dissesse. Ela não consegue mais simplesmente indicar o óbvio, que vida é vida. À primeira vista, a gente poderia dizer, mas são só palavras. Que diferença isso faz? Mas as palavras não têm significado em si mesmas. As palavras têm o significado que nós emprestamos a elas. O significado que nós damos às palavras. Acho que temos um problema técnico. Pessoal, acho que não está funcionando. Ok, obrigado. Acho que vocês vão ter que passar por aí. Aqui não está funcionando. Tá ok. Vou pedir ajuda então, que não funcionou a técnica aqui. Pode passar mais um, por favor? Mais um. Outro então. Ali, o anterior. Como eu dizia, as palavras não têm significado em si mesmas. E foi isso que Alice descobriu. Vocês lembram da Alice? Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho. A Alice descobriu então na sua segunda aventura, em Alice através do espelho, que as palavras não têm significado em si mesmas. E ela descobriu isso num diálogo com um personagem do livro chamado Humpty Dumpty. No diálogo, o Humpty Dumpty dizia para Alice que as palavras tinham o significado que ele desejava que tivesse. E a Alice disse, mas você não pode simplesmente
atribuir às palavras os sentidos que você quer que elas tenham. E ele disse para Alice, com um olhar meio sarcástico: a questão, minha querida, é saber quem é o mestre. Alice descobriu nesse momento que as palavras estão associadas com o poder. Quem tem o poder de fazer com que as palavras signifiquem mais ou menos, isso é que decide o sentido das palavras. Então nós descobrimos que há pessoas que têm o poder de fazer com que as palavras valham menos do que elas valem efetivamente. Quando nós afirmamos que o nosso tema é vida digna, estamos automaticamente dizendo que há vidas que não são vividas dignamente. Por isso nós afirmamos que a vida que nos interessa é a vida digna. Há vidas que valem menos do que outras. Mas a pergunta é assim mesmo? Há vidas que valem menos do que outras vidas? A verdade, nós poderíamos dizer é que, embora a gente gostaria de responder a essa pergunta que não há vidas que valem menos do que outras, na verdade, há vidas que não são vidas, são vidas descartáveis, são vidas desprezáveis, eu diria no limite, são vidas matáveis, são zeros numa economia sem coração, são zeros, e isso é muito triste. E eu pergunto para vocês, nessa manhã, eu sei que vocês têm muitas ideias, vocês jovens, têm muitas ideias, muitos planos, e que vocês querem contribuir profundamente com o mundo que está aí, com o mundo que está lá fora. Mas antes de passar para essa questão, eu queria contar para vocês algo que eu aprendi com esse cidadão. O nome dele é Muhammad Yunus. Ele é de Bangladesh e ele é um banqueiro, ou seja, um homem que tem um banco. Mas esse banqueiro ganhou um Nobel da Paz, porque ele propôs ao mundo um sistema bancário diferente. O Yunus é o inventor do microcrédito, ou seja, ele descobriu que as pessoas são pobres não porque são incapazes, elas não conseguem empreender não porque são sem inteligência ou sem criatividade. Ele descobriu que elas não conseguem empreender porque elas não têm crédito. E ele inventou então o microcrédito. Ele descobriu que com menos de $30 os pobres podem empreender, podem criar negócios, podem gerar recursos para si e podem movimentar uma economia. E com isso, então, ele desenvolveu um sistema bancário, e hoje esse sistema está espalhado pelo mundo. Vocês certamente já ouviram falar em microcrédito. Esse homem inventou o microcrédito. Ele largou uma carreira de economista numa universidade em Bangladesh e dedica a sua vida a isso. E ele disse: sim, certamente os jovens têm ideias. Os jovens querem transformar o mundo, querem modificar as coisas. Mas antes de começar a fazer isso, ele disse: a gente precisa se perguntar que mundo nós queremos. E eu pergunto nessa manhã: que mundo vocês querem? Quais são as características que esse mundo que vocês sonham deve ter? Já pensaram nisso? Já sonharam com o mundo e as características que vocês gostariam que ele tivesse? Quando eu tinha a idade de vocês, eu pensava no futuro e no mundo futuro. Eu pensava, e na verdade o máximo que eu pensava era que talvez no ano 2000
eu teria mais de 30 anos. Como se envelhecer fosse um grande projeto de vida. Como se envelhecer fosse uma grande criatividade. E que o simples fato de ser mais velho tornaria o mundo um lugar melhor. Isso não é um projeto de um mundo melhor. E eu não encontro respostas fáceis hoje. E tenho cada vez mais dificuldades em fazer discursos sobre o mundo, sobretudo o mundo futuro, sobretudo sobre cenários maravilhosos no mundo. Em todo caso, eu me convenço cada vez mais, e ouvindo o Yunus, eu percebo a importância de perguntar cada dia que mundo nós queremos. E eu pergunto a vocês nessa manhã: que mundo vocês querem? E queria sugerir uma primeira atividade: que vocês tomassem os seus celulares e escrevessem 2 características do mundo que vocês querem no futuro. Como vocês imaginam hoje que deve ser esse mundo futuro? E 2 características apenas. Podemos fazer isso? Então, vamos tomar 5 minutos para isso então. Sei que vocês escrevem rápido. Escrevam e deixem nos celulares, nós teremos mais atividades que vamos fazer com essas características. Não precisa ser uma frase longa, às vezes basta uma palavra para descrever esse mundo futuro. Uma palavra ou 2 palavras como características. Então, pessoal, conseguiram? Gostaria que levantasse a mão quem já conseguiu, só para ter uma ideia. Vamos precisar de um tempinho mais, né? Então, vamos fazer mais uma contagem. Quem conseguiu, por favor, agora levanta a mão novamente, só para a gente ter uma ideia. Bom, já avançamos um pouco mais. Eu diria o seguinte: os demais vão escrevendo enquanto nós avançamos, senão nós vamos permanecer muito tempo nessa atividade, e eu sei que vocês vão conseguir enquanto eu vou falando. Eu gostaria agora de falar desde uma outra perspectiva. Falar desde aquele livro que para nós é tão vital, é tão importante, que é a Bíblia. Ali também nós encontramos imagens do mundo futuro, imagens de um novo mundo. E eu me lembrei de forma especial de uma passagem, quando um intérprete da lei, uma espécie de juiz de direito da época, perguntou para Jesus o que é preciso fazer para entrar no reino do céu, para entrar na vida eterna, no mundo eterno. E Jesus perguntou simplesmente: o que está escrito na lei? E esse homem, que era um intérprete da lei, um conhecedor da lei, respondeu de maneira correta, respondeu sabiamente. E Jesus então olhou para ele e disse: faça isso e viva.
É isso que preciso fazer para entrar na vida eterna? Mas esse homem que tinha a lei na ponta da língua, mas não no coração, voltou a perguntar para Jesus: mas mestre, a lei diz que eu devo amar a Deus e amar ao próximo, mas quem é o meu próximo? E então Jesus contou uma história, uma parábola, né? Que certamente é uma das mais conhecidas. E vocês podem ver a imagem dessa parábola. Um quadro. É a parábola do bom samaritano. Certamente cada um de nós, cada uma de nós já ouviu essa história, já leu essa história, essa parábola. A parábola é uma espécie de relato que nos faz pensar como será o reino de Deus, como será esse mundo eterno. E nessa história, um homem está caído à beira do caminho, foi atacado por salteadores, por ladrões, e passaram pessoas importantes da religião judaica. Passaram por esse homem e não o ajudaram. E de repente veio um samaritano, um homem simples, de um povo que de certa forma gozava de má reputação para a fé judaica, para o povo de Israel. Eram tidos como pessoas inferiores, uma espécie de bullying da época, né? E esse homem ajuda o homem que está caído. E como a gente costuma dizer, Jesus desenhou para esse intérprete da lei o que significava a lei, qual era o sentido da lei. E ele pergunta, afinal, para esse intérprete da lei: daquelas 3 pessoas que passaram, quem vocês acham, ou quem você acha, que foi o próximo daquele homem que estava caído à beira da estrada? E claro, o intérprete da lei não teve opção. Ele teve que dizer que foi o samaritano, que na história não é chamado de bom, simplesmente samaritano. Foi esse que usou de misericórdia com aquele homem que estava caído. E ontem a pastora Sheila falou da palavra misericórdia e explicou para vocês o sentido da palavra misericórdia. Aquele homem, aquele samaritano, usou de misericórdia para com aquele homem que estava caído. Nós podemos dizer então que Jesus deu uma resposta muito simples. Jesus respondeu: a vida eterna, o mundo eterno, é de quem se importa. Eu repito, o mundo eterno é de quem se importa. Falando em se importar, eu gostaria de contar uma outra história. E essa agora não é uma história da Bíblia. É uma história que se passou na Alemanha durante o período do nazismo. Esse homem que vocês veem na foto é um pastor luterano. Chamava-se, é falecido, chamava-se Martin Niemöller. E era pastor em Berlim durante o nazismo. E ele foi percebendo o que o nazismo significava para o seu país, e ele começou a se opor àquilo que o nazismo fazia. E ele se opôs de muitas e variadas maneiras. Ele foi preso várias vezes, e da última vez, ele ficou 7 anos num campo de concentração. Anos depois, numa pregação, ele explicou o que aconteceu durante aquele período na Alemanha. Anos mais tarde, depois da guerra. E aqui está a fala do Martin Niemöller, desse pastor luterano, anos depois.
As pessoas têm chamado essa fala, não é um poema, é um trecho de uma pregação, um trecho de uma fala desse pastor. Tem chamado isso e não sobrou ninguém. E esse pastor disse: quando os nazistas levaram os comunistas, eu me calei porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os social-democratas, eu me calei porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, afinal eu não era sindicalista. Quando eles levaram os judeus, eu também não protestei, porque afinal eu não era judeu. E quando eles me levaram, não havia mais ninguém para protestar. Eu não sei que características vocês colocaram para o mundo que vocês querem, para o mundo que vocês buscam. Eu gostaria, pelo menos, de propor a vocês que fosse um mundo em que se importar com os outros fosse uma das máximas éticas, em que se importar com outras pessoas fosse algo fundamental. Na verdade, isso está no centro da nossa fé. Quando nós lemos no Evangelho sobre a encarnação de Jesus, que Jesus nasceu como uma criança, lá diz que aconteceu porque Deus amou o mundo de uma maneira além da nossa medida. Amou tanto que enviou o seu próprio Filho. Em outras palavras, Jesus é o sinal de que Deus se importa com o nosso mundo, que Deus se importa com cada um de nós, com cada uma de nós. O importar-se de Deus conosco está no centro da nossa fé e é certamente a razão da nossa fé. Gostaria ainda de contar uma outra história, voltando agora um pouco mais no tempo. Lá por 1520 e 1521, um personagem muito conhecido de todos nós, chamado Lutero, escreveu uma interpretação para um trecho da Bíblia, que está em Lucas 1, 46 a 56, chamado Cântico de Maria, em que Maria agradece porque Deus olhou para ela e olhou para todas as pessoas como ela. E Lutero escreveu uma interpretação desse texto para ajudar um príncipe que queria saber como governar melhor. E Lutero, nesse comentário, afirma uma coisa fascinante. Ele pega a frase onde Maria agradece que Deus olha para ela e para os humildes e diz: Deus não pode olhar para cima, porque acima de Deus não há nada superior a Ele. Deus também não pode olhar para o lado, porque não há nada nem ninguém que se equipare a Deus. Ele diz: Deus olha para baixo, Deus olha para a profundidade, Deus olha para o abismo da existência humana. E eu gostaria de ler um trecho desse comentário de Lutero que vocês podem acompanhar. Todos estão em busca de coisas acima deles, de honra, poder, riqueza, conhecimento, bem-estar e tudo que é grande e elevado. E onde existem pessoas assim, todos se agregam, todos se aproximam delas, a elas se acorrem, a elas serve-se com prazer. Todos querem estar ali e ter parte em sua posição elevada. Por outro lado, ninguém quer olhar para baixo, onde existe pobreza, ignomínia, miséria, desgraça, angústia,
Disso todo mundo desvia o olhar. Ninguém se lembra de lhes ajudar, de as socorrer e trabalhar para que o mundo seja algo diferente, trabalhar para que essas pessoas sejam algo. Desse modo, são obrigadas a permanecer na profundeza, em sua condição de humildade e de desprezo. Por isso, esta maneira de ver as coisas, de olhar para a profundeza, para a miséria e desgraça, é exclusiva de Deus. E Lutero conclui: se Deus, em sua imensa grandeza, dirige o seu olhar para baixo, que direito nós temos de olhar para cima, para os lados? Que direito nós temos de desviar o nosso olhar? Mas esse conhecimento, essa sabedoria e esse poder de olhar para baixo só se torna nosso pela nossa fé e pela ação do Espírito Santo. Assim afirma Lutero, consoante as Escrituras. Eu diria então, concluindo essa história, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus são pessoas que se importam, são pessoas que olham para a profundidade, que olham para baixo. Eu proponho que nós criemos um movimento. Eu proponho que nós criemos um movimento cuja divisa seria #EuMeImporto. E nós criamos essa hashtag na página da JE, e eu pediria a vocês então, que escreveram aquelas duas características, que coloquem essas duas características nas redes sociais que vocês usam, com essa hashtag #EuMeImporto. É uma outra atividade então. Vamos usar as características que nós escrevemos antes e vamos usar essa hashtag para compartilhar o mundo que nós gostaríamos de ver no futuro. Tá. Pediram para colocar junto também a hashtag JE, hashtag JE e SLB, tudo junto. Aí nós temos duas hashtags. Hashtag Eu Me Importo, hashtag ISLBJE. Vamos tomar mais uns instantes para que vocês façam essa tarefa. De novo, vamos verificar. Quem já conseguiu postar, por favor, levanta o braço, só para ter uma ideia. Poucos e poucas, então vamos dar um pouco mais de tempo. Quem nunca fez, quem nunca usou esse expediente das redes sociais, ajuda o colega, a colega do lado. Eu estou dizendo isso que acabei de dizer só para o desencargo de consciência. Eu imagino que todos vocês já usaram a hashtag, né? Então, não, então, é uma chance boa hoje.
Já, mais alguém conseguiu? Levantar a mão para a gente ter uma ideia. Essa está mais difícil do que as duas características, né? Mais uns minutinhos e daí nós vamos seguir, né? E vocês podem continuar tentando. Tá bem. Vamos adiante, vocês continuam tentando criar as hashtags com as características do mundo que vocês querem. Então agora nós já temos um movimento, que é o movimento hashtag Eu Me Importo. Já temos uma atitude. E eu gostaria então de falar de um outro aspecto. Gostaria de falar para vocês da 100ª ovelha. Tá bem. Tem um pessoal levantando o pulso, eu acho que tá difícil de ouvir, né? Então, vamos colaborar então e vamos seguir adiante. Então nós estamos falando de direitos humanos, né? Tem aqui o direito de ouvir. Então vamos começar a exercitar entre nós. Quero falar então da 100ª ovelha. Há muito tempo eu venho pensando sobre a 100ª ovelha. É um texto importante também dos evangelhos e aparece, por exemplo, no texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos 10 até 14. É a história da ovelha que se perdeu. O contexto dessa parábola, dessa história, é o fato de que muitas pessoas murmuravam contra Jesus, ou seja, se queixavam, faziam uma espécie de bullying preconceituoso contra Jesus, porque ele comia com pessoas pecadoras. E o texto diz assim, quando nesse contexto Jesus conta a parábola: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: esse homem recebe pecadores e pecadoras e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 90 ovelhas, digamos, as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Com essa parábola, eu entendo que Jesus nos diz que o mundo que cabe à igreja anunciar e praticar é aquele em que uma ovelha perdida tem tanto valor quanto as 99 ovelhas bem cuidadas. Por isso, para mim, a causa da igreja é a causa da 100ª ovelha. A 100ª ovelha. É claro, nós podemos dizer que há um perigo nisso. A 100ª ovelha pode ser a ovelha negra. E costuma ser, né? É aquela ovelha mais desatenta, aquela que se afasta do grupo, aquela que se arrisca em coisas perigosas.
Mas a verdade é que o rebanho de Deus é feito de ovelhas de muitas cores. E nele há também lugar para ovelhas negras. Quando Jesus estava na cruz, certamente vocês se lembram dessa passagem. Quando Jesus estava na cruz, ele conversou com um homem que estava à sua direita, que era um ladrão. E vejam que até o fim, morrendo na cruz, sofrendo dores horríveis, ele se importou com uma ovelha negra. Ele teve misericórdia daquele homem e o consolou. A verdade é que a gente percebe que o mundo que Deus nos propõe é muito estranho. Essa história da centésima ovelha é muito estranha. Mas a causa da igreja é a causa da centésima ovelha. A igreja se importa com a centésima ovelha. A nossa causa na igreja é ir ao encontro da centésima ovelha. As 99 já estão garantidas, estão bem cuidadas, estão protegidas. E nós não podemos fechar o aprisco, o lugar onde se guarda as ovelhas, somente nas 99. Nos interessa e nos preocupa a centésima ovelha. Eu propus para vocês o movimento Eu Me Importo, #Eu Me Importo. E agora, com essa história, eu proponho que o critério que deverá guiar o fato de que nós nos importamos é que o critério de importar-se é a centésima ovelha. A centésima ovelha é aquela que está lá no abismo da profundidade, perdida, abandonada por todos e por todos. Como diz Lutero, pobre, desprezada, miserável, desgraçada, abandonada, sentindo-se um nada absoluto. Essa é a centésima ovelha. E nós somos desafiados e desafiadas a nos importarmos com a centésima ovelha. E eu queria agora propor para vocês mais uma atividade para a mesma hashtag Eu Me Importo e hashtag JESLB. É a mesma, né? O pessoal pediu antes para incluir. Nós já colocamos um movimento hashtag Eu Me Importo, as características do mundo que queremos. E agora eu solicito que vocês acrescentem nessa mesma hashtag. Qual para vocês é a centésima ovelha? Qual é a centésima ovelha para vocês? Quem é aqueles e aquelas com quem nós temos que nos preocupar hoje? Quem é a centésima ovelha na opinião de vocês? E aí solicito que vocês também coloquem nessa hashtag Eu Me Importo, hashtag JESLB. A ovelha que mais necessita de ajuda e de socorro. Vamos tentar novamente 1 minuto ou 2? A pergunta da colega de vocês. A centésima ovelha, uma pessoa, um grupo social, um setor da sociedade que vocês acham que é a nossa centésima ovelha hoje. Aquela em direção à qual nós devemos ir, porque está abandonada, está solitária, está sofrendo, está perdida. Quem são as pessoas, quem são os grupos que nós hoje poderíamos definir como centésima ovelha? Alguém já conseguiu, gente?
Já ouvi uns nãos aqui, então mais um tempinho. Então, alguém já conseguiu colocar na hashtag a sua centésima ovelha? Já? Já tem alguns positivos aqui. Então, vamos seguir da mesma forma, né? Continuem tentando, continuem criando. E eu vou seguir com a minha fala, porque vocês querem almoçar também, né? Então... Eu gostaria de fazer mais um corte nessa história, mais uma mudança. E eu quero contar para vocês uma história. E é uma história importante para nós nos situarmos no mundo hoje. Já que nós nos importamos, já que nós identificamos qual é a centésima ovelha, nós precisamos nos situar nesse mundo, que ainda não é o mundo que nós queremos, obviamente. E para nós nos situarmos, eu vou contar uma história da antiga União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas, onde houve então o regime socialista, que era muito duro e que privava as pessoas da liberdade de ir e vir. Conta-se então que na antiga União Soviética, um homem foi acusado de trair o regime socialista, de ser um rebelde, e ele foi condenado. E lá, quando as pessoas eram condenadas por um crime considerado um crime elevado como esse, um crime de traição, as pessoas eram mandadas para a Sibéria, uma região muito fria e muito inóspita, onde as condições de vida eram muito ruins. E antes de ir, então, esse homem combinou com seus familiares que ele escreveria para eles, na medida que o regime permitisse. E ele combinou então um código. Ele disse: olha, as minhas cartas, naquela época as cartas eram manuscritas, então nas minhas cartas vocês fiquem atentos e atentas. Tudo aquilo que eu escrever com tinta azul é verdade. Aquilo que eu escrever com tinta vermelha é mentira. Então, passado um tempo, chegou enfim a primeira carta. E curiosamente, a carta estava toda escrita em azul. E os familiares se assustaram e começaram a ler. Ele disse: cheguei bem aqui na Sibéria, e já digo para vocês que o clima aqui é maravilhoso, que é um lugar fantástico, a paisagem é ótima, o lugar onde eu estou hospedado é de excelente qualidade, é limpo, bem cuidado, e há 3 refeições por dia. Todo lugar ao redor é muito bom, é tudo muito bem cuidado, há lojas sempre bem fornecidas, com todas as coisas que nós precisamos, as pessoas são agradáveis, e ele era solteiro, ele disse, e há moças muito belas aqui. Aqui é tudo muito maravilhoso. A única coisa desagradável aqui é que a gente não encontra tinta vermelha. Ele não pôde transmitir a mensagem como havia combinado. Então ele encontrou um jeito para dizer a mesma coisa de outra forma.
já que ele só tinha tinta azul, ele então usou um outro código. Os familiares entenderam, assim como vocês também entenderam. Como eu disse para vocês, quando nós começamos, a dificuldade que nós temos com a palavra vida. Isso quer dizer que os nossos códigos de comunicação entre nós estão falhando, que nós não conseguimos comunicar com facilidade entre nós. Usamos a palavra vida, mas nem todos entendem. E nós precisamos criar um novo código. Foi preciso acrescentar um adjetivo. A vida que nós estamos falando é a vida digna. E aí novamente nós começamos a nos entender. A verdade, prezados e prezadas, é que a tinta vermelha, para nós denunciarmos as coisas erradas nesse mundo, está em falta. Nós não temos mais tinta vermelha. O pecado distorceu de tal forma as cores que nós já não sabemos mais apontar claramente o que está errado. Nós não sabemos mais reconhecer o mal que vemos, o mal que está ao nosso lado, o mal que está afligindo as pessoas que nos cercam. Eu diria, há porém uma linguagem. Embora ela não seja a perfeita cor vermelha, ela pode nos ajudar. Ela pode ajudar a dizer e apontar tudo aquilo que ameaça a nossa vida. Essa linguagem, essa tinta linguagem, não foi criada na igreja, nem foi criada por teólogos, nem por teólogas, por cristãos ou cristãs, mas ela serve como um código humano para nós nos comunicarmos e para dizer que nós nos importamos. Eu estou falando dos direitos humanos. Os direitos humanos são hoje a nossa tinta vermelha. Talvez numa caneta que vai falhar muito, né? Quem já teve aquelas canetas Bic sabe, né? Elas costumam falhar. Os direitos humanos não são perfeitos, mas podem nos ajudar, porque podem permitir que nós falemos e apontemos para as coisas que não vão bem nesse mundo. Quem leu o material preparatório para essa congrenagem, certamente já sabe isso. Mas em 1948, no apagar das luzes desse ano, no mês de dezembro, a recém-criada Organizações das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nós estamos agora comemorando nesse ano 70 anos dessa declaração, como disse também a pastora Sheila ontem. Esse documento, gente, é um marco na história humana. E muita gente vai tentar convencer a gente do contrário. Muita gente vai tentar dizer para nós que não, que isso não nos ajuda. Mas é sem dúvida um marco na história humana. Depois de séculos de guerra, da prepotência dos fortes contra os fracos, do abuso e da tirania do poder sobre as pessoas, a humanidade conseguiu enfim chegar, eu diria, a um consenso mínimo de normas que podem nos ajudar. É um consenso pequeno, mas representa muito. São apenas 30 regrinhas, mas é um consenso que nós chegamos como humanidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos significa que a vingança, a força e a violência não serão mais as formas definitivas de nós resolvermos os problemas entre nós. É isso que diz a Declaração de Direitos Humanos. A força e a violência não é mais a forma de nós
estabelecemos a nossa convivência. Ao invés da vingança, a Declaração dos Direitos Humanos institui o diálogo, o entendimento, a busca da aceitação das diferenças, da convivência das diferenças, e enfatizando uma igualdade radical entre nós. E isso é importante, isso é fundamental. Na verdade, apesar do que dizem, a Declaração dos Direitos Humanos é o fim do relativismo total. É o fim do relativismo. Não é mais possível que cada povo, cada cultura, insista em um tipo de diferença cultural ou religiosa que atente contra essa igualdade radical. Isso é muito importante. Uma igualdade que é essencial entre os seres humanos. Como eu disse, nesse documento estão listadas 30 regrinhas, 30 normas, 30 máximas, que são formas concretas de dizer como nós podemos nos importar umas com as outras, uns com os outros. São 30 máximas éticas que visam garantir a dignidade humana. E essa declaração, gente, foi ratificada pelos 193 países que compõem a Organização das Nações Unidas. Qualquer país que queira entrar na Organização das Nações Unidas, a primeira coisa que tem de dizer é se aceita essa declaração. E essa declaração é traduzida em nossas constituições, em nossas leis ordinárias. Na verdade, a gente deveria dizer que a Declaração dos Direitos Humanos é a Carta Universal do planeta Terra. Se nós hoje encontrássemos um extraterrestre, se é que existem, e nós precisássemos dizer para eles quais são as normas que devem regrar a convivência entre os humanos, a gente deveria entregar para esses visitantes a Declaração dos Direitos Humanos. Porque essa é a Carta Universal do planeta Terra. O mais importante é que a gente se dê conta de que para chegar a isso, foi preciso superar algumas dificuldades. Alguns diziam que direitos humanos é algo natural, que a gente tem como espécie, por ser da espécie humana. Mas a gente percebeu que isso não funciona. Ninguém nos respeita somente pelo fato de sermos da espécie humana. Outros disseram, não, os direitos humanos é porque Deus nos concedeu esses direitos humanos. Mas aí nós temos uma dificuldade adicional. No planeta nós temos credos diferentes, religiões diferentes, e nós sabemos que diferenças de religiões produziram já muita guerra e muito desrespeito aos direitos humanos. Então talvez a gente deveria dizer as duas coisas. Sim, as religiões afirmam a dignidade do ser humano, mas essa dignidade do ser humano precisa ser afirmada por nós socialmente, como sociedade, como pessoas, através de políticas e, sobretudo, através da vigilância de cada um de nós, de cada uma de nós. Nós não vamos passar aqui todas essas 30 regrinhas. É muito fácil encontrar esse documento na internet. Nós afirmamos os direitos humanos e nós garantimos os direitos humanos. Podemos dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nós, como pessoas criadas à imagem e semelhança, precisamos sustentar essa imagem, afirmar essa imagem em nós e nas outras pessoas. Sem isso, não há direitos humanos. Mesmo que a ONU insista, não há direitos humanos sem humanos que afirmem e que garantam os direitos uns dos outros, umas das outras. Uma filósofa judia alemã chamada Hannah Arendt disse uma coisa muito importante. Hannah Arendt falou que
direitos humanos, na verdade, é a busca de garantirmos o direito a ter direitos. Se a gente quiser definir, se a gente quiser uma definição rápida do que é direitos humanos, podemos usar essa definição dessa filósofa. É o esforço para garantirmos o direito a ter direitos. De todas as pessoas, de cada um e cada uma de nós. Sem esse compromisso, que é o compromisso que está também no tema do nosso encontro, vida digna, nosso compromisso. Sem esse compromisso, o compromisso de cada ser humano, promovendo e defendendo o direito um do outro, o direito humano não se mantém. Precisamos do nosso compromisso. Somos todos seres humanos, somos todas pessoas amadas e agraciadas por Deus, mas nos cabe promover esse amor, garantir esse amor no mundo. Parte desse esforço de garantir os direitos humanos é o fato de que a Declaração gerou muitos outros documentos, tratados, convenções, além da Declaração de 48, além da Declaração do Direito ao Desenvolvimento, ainda temos a Convenção contra o Genocídio, de 1949, a Convenção relativa aos Estatutos dos Refugiados, de 51, e nós vivemos hoje grandes problemas pelos imigrantes que andam pelo planeta, assolados por todo tipo de sofrimento. Temos também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ou seja, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Tudo são formas de traduzir os direitos humanos em outros documentos. A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1984, considerado os direitos humanos das mulheres. E nós já falamos disso aqui hoje, vocês já falaram sobre isso hoje. A Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, de 84. A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89. A Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. E a gente tortura muita gente no Brasil. Aliás, é triste saber que a tortura é aprovado, sobretudo por aquelas pessoas que têm o maior nível de instrução no Brasil. As nossas escolas e as nossas universidades não estão conseguindo preparar essas pessoas para um outro tipo de comportamento. Ou seja, quanto maior a instrução, maior a aprovação à tortura. Aprovamos a tortura por puro medo. A Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, de 1994. Todos esses documentos são tentativas de dizer ainda mais concretamente como nós vamos promover e garantir os direitos humanos. Mas agora vocês certamente vão me perguntar: como a gente vai saber que aquele mundo que nós queremos está nascendo, que ele está chegando? Como nós vamos saber isso? E eu gostaria de sinalizar para esse mundo que está nascendo uma história rabínica. Um rabino é um sacerdote da religião judaica, é uma espécie de pastor da religião judaica. E esse rabino então conversava com os seus discípulos e ele perguntou aos seus discípulos: como nós podemos determinar na madrugada, quando a noite terminou e o dia começou? Será, mestre, que é quando à distância consegue se distinguir entre um cachorro e uma ovelha? Respondeu um dos discípulos. Não, foi a resposta do rabino. E aí outro discípulo tentou: será que é quando podemos distinguir entre uma figueira e uma videira? E o mestre respondeu: não. Então, mestre, diga-nos qual é a resposta certa?
E o rabino sabiamente respondeu: é quando você consegue ver a face de um ser humano e você tem luz suficiente para reconhecê-lo como seu irmão, como sua irmã. Até lá, até quando isso aconteça, é noite e a escuridão ainda está entre nós. Eu gostaria de encerrar com uma canção de um cantor que talvez não seja tão conhecido, chamado Paulo Mosca, cujo título é Nenhum Direito a Menos. Então eu vou passando as lâminas com essa canção, e com isso eu também me despeço de vocês e agradeço pela oportunidade de ter falado para vocês nessa manhã.